Na verdade, o judiciário dizem que a politização da justiça ou a judicialização da política. Na verdade, são trazendo esse tema para o judiciário desde 1988, nova Constituição, porque o Poder Legislativo não resolve. Essas questões são exatamente omissões do Poder Legislativo. Vai reclamar, o Supremo está avançando? Não. O Supremo está dando interpretação, um exemplo claro do mandato de injunção. E tantas outras questões que não há uma regulamentação. Quantos anos depois da escravidão, depois que estava escrito na Constituição Federal da libertação dos escravos, que foi registrar o direito das empregadas domésticas? Estou dando exemplos de espaço para mostrar que em todas as áreas há uma defasagem do poder legislativo. E aí, só que a vida não espera. A vida vai passando. A pessoa tem 25, 30, 40, 50, tal, aí chega o fim da vida e não se realiza, não se complementa. Eu estou falando aqui, usando as palavras com muito cuidado, tem certas mudanças, para não parecer que eu sou... todos nós temos nossas dificuldades de compreender certas mudanças, tem certas mudanças que é difícil para todos nós se adaptar. Mas o mundo está correndo. Claro. E a gente é chamado como magistrado, e o magistrado não está apartado de cidadão, a tomar posições que o Poder Legislativo não tomou. E nós estamos tomando. E temos que tomar como foi essa sua decisão histórica lá atrás, antigamente, da questão... Então você fala... Eu vi um dia desse, eu não vou citar o político para não fazer uma coisa, mas uma reprise do Roda Viva, aí tinha um diálogo, um político no meio da roda, só para falar a questão do tempo e das mudanças. Que na época dele, apesar de ser extremamente conservador, acusado de várias coisas, ele proibiu o uso de cigarro em ambientes públicos, transporte, em São Paulo. Você assiste o Roda Viva, deve ter 20 anos o Roda Viva, e o jornalista faz esse questionamento, mas como é que pode? Você vai proibir a pessoa de fumar? Isso é normal, tem um espaço para quem fuma, quem não fuma, dentro do ônibus, tal. Algo que, se a gente olha hoje... Eu sinto isso na pele, desembargador André. Pronto. E algo que a gente vê hoje, que assim, aquelas perguntas do jornalista é uma coisa absolutamente fora de lugar. Porque hoje a gente se acostuma a preservar direito de fumar, Bardot Bezerra não fuma, eu não fumo, outro fuma, Bardot Djalma não fuma, mas hoje você aceita, é comum você aceitar, não, espaço público não dá se não for aberto, não tem mais que fumar em restaurante, em ambientes fechados. Avião, a gente pegava um voo e tinha, primeira... Não, daqui para trás pode fumar, daqui para frente, como se não viesse, se o ar não levasse, trouxesse, né? Aquela coisa. E hoje fazer essa discussão é muito fora de lugar. Eu penso sempre assim, para nós, sim, estou sendo muito sincero para quem está nos assistindo, para não parecer que aqui tem os bons e os maus. Não é isso. Todos nós aqui somos humanistas, só que nós somos criados a partir de lembro Frei Beto, a cabeça pensa por onde os pés pisam. E a gente foi criado numa certa tradição, numa certa dificuldade. Isso é novo, inclusive, para o judiciário incorporar. Mas o judiciário, em questões de costumes, algumas, nem todas, mas na pauta dos direitos homoafetivos, e aí eu reúno todos, direitos homoafetivos, o judiciário tem dado avanços fantásticos e tem garantido o direito à dignidade das pessoas. E eu compreendo completamente o que o senhor está falando. O senhor poderia simplesmente confirmar o voto e Vossa Excelência, não, eu vou levar para refletir. Eu também levei para refletir, não tinha resposta pronta, e cheguei com essa resposta, que eu acho, ao meu ver, que é a melhor. Bardot Bezerra avançou para essa resposta, e o senhor vai refletir. Isso não torna o senhor, e eu quero deixar isso registrado, um bom ou um ruim julgador. Ele vai, a partir do parâmetro dele, do que pensa da interpretação, das preocupações que o senhor externou de forma sincera aqui, tomar um posicionamento. E eu acho que o grande mérito é que o senhor toma um posicionamento público. O senhor não fica tergiversando. Não, eu penso assim, respeito à divergência e falo, isso tem sido isso aqui. Faço questão de registrar isso para que não possa sair, tem um jogador herói e jogador não herói, ou jogador bom e jogador ruim. Não, o jogador julga a partir das suas pré-compreensões, das suas visões de mundo e do que está posto na legislação, na jurisprudência. É interessante, só complementando, o Carlos, o doutor Carlos, é professor de Direito de Família e sabe o quanto o direito de família tem avançado. Olha, quem militou na área de família, como eu militei vários anos, nessas relações interpessoais envolvendo homem, mulher, seja lá o que for, tem avançado muito. Isso ficar só em homem e mulher. Que avançou o direito das mulheres, se olhar desde não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu ia chegar lá. Eu vivi, desembargador André, nesse ambiente
né, e sob a luz de uma pessoa extremamente humanista e lógica. No direito de família, por exemplo, você vai divórcio. Divórcio Né? não era permitido, aí veio aquela legislação permitindo divórcio, só poderia se decretar divórcio com separação. Hoje não. Hoje você faz o divórcio, eu quero me divorciar, acabou, chega lá e independente. A união estável, que Não não estável, e outras. Então, Entre pessoas do mesmo sexo. relativizar. Entre Presidente. estável, entre homem e mulher. Aí vem a tal da viu, Zé? Tem a história da relativização do direito de família, que não permite o trânsito em julgado, né, total da matéria ali discutida, né? Então, tem muita coisa. DNA, né? Isso é depois. Guarda mesmo, né? O próprio direito que antes chamava de direito de visita, que virou um direito de convivência, que não é mais como direito do pai ou mãe. Me perdoe. Nos idos de 94, na querida cidade da Boa Viagem, eu julguei um processo, claro que ombreado com o Ministério Público, onde um cidadão se chamava Gerson Neide, e os amigos o chamavam maldosamente de Neidinha, né? Gerson Neide. E ele, na vida comum, usava o nome de Charles. E naquele tempo, mudar o prenome era uma coisa, e nós tomamos uma decisão, até eu considero hoje corajosa, até porque eu era um juiz ainda, de primeiras letras, e nós mudamos o nome do cidadão, ainda hoje ele me agradece, porque ele agora virou Charles. Mas em relação a esse caso que nós discutimos, eu acho o seguinte, se você permite mudar o nome, não tem por que não mudar o gênero. Porque você diz que o cidadão agora não é mais José, é Maria, e a Maria tem o sexo masculino, eu acho um contrassenso total. Quer dizer, ou a gente muda tudo, ou a gente não muda nada. Porque senão nós vamos causar uma coisa pior para o José ou para a Maria. Concordo. Eu sei, eu entendo a colocação do nobre desembargador. Não, eu entendo o que eu entendo. Eu assumo a minha função de mulher, eu assumo o problema do homem. É dizer o seguinte, eu não sou nem homem. Eu não estou ouvindo o desembargador Sim. dizer. Em cima do muro. Entendi. Eu compreendi aí, inclusive compreendi a questão constitucional que o senhor levantou. Mandei o voto antecipado. Mandou. O desembargador Jaime Medeiros, porque eu imaginava que podia ir para que ainda pode ir para o 942, para ter tempo já. Mandei ontem, Vossa Excelência. Já tinha distribuído para o desembargador Evandro semana passada, o desembargador Bezerra, e mandei para o senhor e mandei para o desembargador Jaime ontem. Voto Ok. E o meu está disponibilizado. Então, vistas do processo. Vamos terminar? Vamos continuar? Processo número 12 da pauta, agravo de instrumento número 0634348, dígito 50, 2023, agravante Manuel de Jacir Braga, representado pela Defensoria Pública, agravado Banco da Ecoval S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Na sessão ordinária do dia 9 de abril de 2024, após anunciado o julgamento do feito, manifestou-se a ilustríssima senhora doutora defensora pública de segundo grau, Ana Cristina Soares de Alencar, dispensando a leitura do relatório e procedendo à realização de sustentação oral em nome da parte agravante no tempo regimental. Ato contínuo, o eminente desembargador relator Francisco Bezerra Cavalcante votou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ocasião em que fora seguido integralmente pelo excelentíssimo senhor desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Em pós, o douto desembargador André Luiz de Souza Costa pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Vista concedida e julgamento adiado. Processo em mesa, desembargador André Costa. Vossa Excelência tem a palavra. Qual é o número? É o 12, desembargador Djalma. Presidente, eu não vou ler o voto vista, eu também passei. Eu vou só pensar alguma coisa, porque o desembargador Bezerra vai se manifestar também, deve gerar algum debate. A questão ao meu ver, é bem simples aqui.
O senhor Manuel Jaci Braga entrou com ação na primeira instância, uma ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, acumulada de reparação de danos, em desfavor do Banco DAI Coval S.A. E foi indeferido lá. O que é que ele pede? Ele alega o seguinte: ele está defendido pela Defensoria Pública. 6 anos após fazer uma contratação com o Banco DAI Coval, ele chega e diz o seguinte: rapaz, isso aqui está errado. Eu não contratei isso. Eu contratei um empréstimo consignado. A Defensoria disse: não, o senhor contratou um cartão de crédito consignado. Ele disse: não, mas eu fui enganado. Eu estou pagando, estou descontando, e até hoje. O que eu peguei 4 mil, me colocaram na minha conta 4.700, depois botaram mais um pouquinho, que virou 6 mil e pouco. Eu já paguei 21 mil reais e a dívida só aumenta. O eminente desembargador Bezerra, sempre muito detalhista, analisou e disse: não, eu não posso dar provimento ao agravo, porque isso depende da instrução processual para saber se foi enganado ou não foi, se houve má-fé do banco ou não houve, e só veio reclamar agora 6 anos depois. Eu estou fazendo a síntese, mas o senhor vai. E aí, de forma muito correta, ele me apresentou hoje uma cota que ele vai apresentar, reafirmando o voto, e eu trouxe o voto visto, cuja, em síntese, eu entendo o seguinte: nós temos uma pessoa idosa e nós temos o banco. Essa pessoa idosa alega que fez esse empréstimo e que foi enganado, porque ele queria um empréstimo consignado, ele não queria um cartão de crédito consignado. E qual é a diferença? A grande diferença, inclusive a jurisprudência traz. O empréstimo consignado, você paga, recebe, tem a taxa de juros pré-fixada, sabe quantas parcelas vai pagar. E ele recebeu um cartão de crédito. O banco disse: não, ele sabia que era um cartão de crédito, porque ele assinou lá os termos. Só que o próprio banco junta no agravo, nas contratações do agravo, junta a fatura. A fatura não tem compra nenhuma. A fatura é só pagamento mínimo, o valor pagamento mínimo e o juros que vai rolando. Aí, mas por que essa dívida subiu tanto? Subiu porque a parte, e os indícios me levam a crer isso, só está pagando, desembargador Djalma, faltou no pagamento mínimo. Aí tu imagina o pagamento mínimo e a taxa de juros de cartão de crédito. Eu peguei 6 mil, já paguei 21 mil. Então, 3 vezes mais. E aí, o que é que a parte da Defensoria pede? Pede só para suspender enquanto durar a instrução. E, na minha visão, eu acho que tem que suspender por 2 motivos. Primeiro, que é o fornecedor com o consumidor. A parte vulnerabilizada é sempre o consumidor. Segundo, é um idoso. Um idoso contra a estrutura bancária. E é um idoso que é vulnerável, tanto que procurou a Defensoria, não está com advogado particular. A Defensoria vem e apresenta as coisas. E aí eu fiz questão de olhar. E o banco, inteligentemente, alega o negócio. Diz o seguinte: que a dívida, ela foi feita, a contratação, o negócio jurídico foi feito, e aí a nossa área aqui é a jurídica, não é a psicanalítica, mas o banco diz o seguinte, lá os advogados do banco, que a lei de superendividamento é posterior à contratação. Então, ela não se aplica. Porque a contratação foi em 2017 e a lei 14.181 só veio em 2021. Quase uma revelação de dizer, aqui há um superendividamento, mas não se aplica. E diz também que se aplica porque tem um próprio freio feito na contratação, que eu acho que não tem freio. Ora, se eu sou uma pessoa idosa, faço um negócio jurídico e vou pagando o mínimo achando que aquilo vai acabar, porque se tivesse pego um cartão, que a grande diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, que o cartão permite, os próprios bancos dizem isso na propaganda, e ele bota aqui nas contratações. O cartão de crédito consignado tem as vantagens, por quê? Porque permite que a pessoa continue comprando e não envolve os 30% do empréstimo consignado. Aí, desembargador Bezerra, eu estou falando já um diálogo aqui, e ele vai no seu momento também se manifestar, diz, mas André, eles assinaram o cartão, como é que eu vou saber se foi de má fé ou boa fé? Isso depende de instrução. Depende. Mas qual é o custo que o banco vai ter se suspender o desconto agora, se o banco já recebeu sem ter feito uma compra? Quem juntou as faturas foi o próprio banco. Não tem as folhas 252. Tem empréstimo, mas não tem conta complementar. É o próprio banco que junta. Aí só tem lá pagamento mínimo, valor da parcela e tal. Não tem compra nenhuma. Ou seja, e aí a própria jurisprudência de Desembargador Bezerra, eu vou
antecipar aqui o debate, juntou várias decisões aqui que fala que a demandante se quer, todas, obviamente eles querem por a instrução, todas aqui têm um ponto comum, todas dizem, cancelam essa contratação, alegando que não tem prova direta ou indireta de que houve compra. No caso aqui, é o próprio banco que diz que não houve compras. Vossa Excelência me tira só a dúvida. É acumulado com dano moral, desembargador André? Ação mas a gente está só no agravo. A ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com reparação de danos morais. Aí o que é que eu estou, no meu voto, que eu defendo, é que vamos só dar um stop. Para agora, suspende os descontos, o juiz faz a instrução, julga e depois, porque tem o seguinte, se o banco tiver certo, volta a descontar. Quem tem mais prejuízo nessa relação? O banco ou o idoso? Quem já teve o seu crédito assegurado? Eu não estou discutindo aqui, porque não foi discutido taxa de juros. Eu peguei 6 mil, eu recebi 21. Entendeu? Então, é nessa perspectiva, com todas as vênias ao fundamentado voto do desembargador Bezerra, meu colega aqui de bancada, eu sentava do outro lado, mas ele me convocou para sentar aqui perto dele. E aí, tem coisa que a gente converge e tem coisa que a gente diverge, mas sempre respeituosamente. Então, ao meu ver, não há, eu cito o fundamento no voto, cito jurisprudências daqui do TJ, de março de 2024, o juiz convocado Paulo Tassi Pires Nogueira, cita a ministra, que eu falo pela boca de um anjo, da desembargadora Maria do Livramento, aos Magalhães, que foi de 14 de 11 de 2023, aqui da 4ª Câmara, cita a desembargadora Maria de Fátima Loureiro, da 2ª Câmara. Eu cito de cada uma das câmaras nossas para mostrar que há precedentes. Primeira Câmara, Zé Ricardo Vidal Patrocínio. O que é que eu estou querendo? É só suspender o desconto. E aí, quando chegar lá, perdão, quem está querendo isso é a parte. O que eu estou defendendo é só que suspenda. Vai para a instrução é pura. Aí se a pessoa é idosa, porque é o seguinte, eu sei a preocupação que essa Câmara tem, desembargador Evandro, desembargador Bezerra, da questão a grande prática de litigância predatória, sobre esse assunto e tal, o desembargador Bezerra ressalta isso. Agora, a minha preocupação é o seguinte, ao meu ver, eu não sou nenhum processualista penal, longe disso, mas, ao meu ver, nos autos tem indícios, tem elementos de um caso de superendividamento. Porque se esse senhor tivesse recebendo dinheiro, fazendo compra no cartão, não, vem com esse argumento, porque você está usando um cartão de crédito consignado com essa finalidade, de fazer compra. Mas é o próprio banco, repito, a folha 252 nas contra-razões ao agravo, que diz, mostra lá a fatura, que, não, está tudo correto, está aqui o valor, está aqui o pagamento mínimo, a parte, o consumidor que optou em pagar fazer o pagamento mínimo. Mas, visivelmente, ao meu ver, há elementos para a gente suspender. Eu fiz em síntese, aqui tem a fundamentação jurídica, fiz isso porque o desembargador Bezerra vai nos dar o prazer de mostrar porque ele mantém o voto e continua a divergir de mim, mas, em síntese, é isso. O judiciário não é sempre que o consumidor tem razão. Isso é verdade. Mas o papel do judiciário é ser contra-majoritário. Porque se fosse, aqui é só um exercício de entendimento, se fosse depois de 2021, na hora a gente reconheceu o superendividamento. E eu confesso a vocês, nem lembrava disso, desembargador. Foi lendo as contras-razões do banco, que o próprio banco se antecipa e dizer que não se enquadra no superendividamento, porque a lei é posterior. Então, ao meu ver, o negócio jurídico efetivado entre o idoso e o banco não tem freios nem limites, como alega o banco, porque continua a se pagar, continua a se descontar. E para ver se eu não esqueci nada, a lógica está: valor da fatura mensal, pagamento mínimo, aumento da dívida de empréstimo que era para ser pontual, se tornou uma dívida perpétua. Por quê? Eu vou usar essa expressão. Não vou nem usar a expressão, eu ia usar a expressão fazendo um comparativo, mas não vou. Mas parece algo que não tem fim. Porque quanto mais você paga, mais você deve. Até porque nós sabemos o que são as taxas de juros aplicáveis, tal. Então, por esse motivo, em síntese, com o fundamento jurídico aqui esposado no voto visto, a jurisprudência das nossas câmaras de direito privado, que eu hoje ouso, com
reciprocidade de respeito, meu eminente colega decano da nossa Câmara, discordar, voto inicial, para dar provimento ao agravo instrumento, a fim de suspender os descontos do senhor Manuel de Jaci Braga, que atualmente está com 62 anos e 8 meses. É isso, Excelência. Muito obrigado. O do senhor, né? Isso aqui é contrário, senhor. Eu peguei o voto dele e fiz uma acrescentada. Presidente, Essas marcas são mesmo, vale confundir. né? Pois não, desembargador. Presidente, desembargador Djalma, desembargador Jaime, por que eu estou discordando do meu colega André, que respeita? Há pouco tempo eu anuía um pensamento dele. Mas, Djalma, eu não posso, em determinados casos, como juiz, abrir exceção. Aqui nós não estamos tratando de mérito de absolutamente nada. Nós estamos discutindo simplesmente o artigo 300 do Código de Processo Civil. Os requisitos do 300 estão presentes ou não? Eu sou parcial aí. Pois bem, Djalma, pode ser empréstimo consignado, pode ser outro tipo de empréstimo, mas a transação, eu estou falando em transação. A transação ela foi realizada 6 anos antes da interposição do agravo. Claro, mas foi cartão consignado. A utilização de cartão consignado não significa dizer compra, não. Aí é problema de mérito. Significa também retirada de dinheiro na ponta do caixa. Ah, mas a pessoa é idosa. Não me interessa se é idosa ou se é jovem, ou seja lá. Qual a idade, desembargador? 62 anos. Faz 60 agora, no fim do ano. Me acho idoso. Eu também tenho 71, não me acho velho, não. Mas mesmo que assim me considerasse velho. Não, o senhor não é, o senhor pode até se considerar velho, e certamente pelas ideias essa expressão traz, mas o Estatuto da Pessoa Idosa diz que é 60 anos e super idoso 80. Né? Embora eu me privilegie, contrariamente ao meu entendimento, aquela história das filas, né? Aí, ó, Estatuto é sempre Está lá o bom. direito, mas me dar o direito, porque eu não vou usar. Né? Não só de fila, mas em outras coisas. Né? Eu já sou um adepto da fila. Eu vou, mas eu acho que é o errado, porque eu acho que a nossa Constituição diz que nós não devemos ter discriminação nem de raça, nem de cor, nem de situação econômica, seja lá o que for. Então, essas coisas, para mim, é mais um avanço que nós havíamos falado há pouco tempo. Então, assim, E a igualdade substancial é sempre melhor do que, além da igualdade formal, né? Porque a informal, às vezes... Por isso é que o judiciário está avançando, né? No vácuo, né, da legislação. Verdade. O judiciário avança, né? E com muita propriedade, claro. Então, presidente, veja assim, eu anotei alguns tópicos, né, para discordar do meu colega André, que respeito, né, mas eu citei N decisões daqui da nossa quarta Câmara, que considera, assim, o mérito é uma coisa, mas aqui se suspender, né, nós vamos abrir um precedente muito sério, que vai ter ação em que a pessoa utilizou o produto da transação. E aqui eu não faço se compra ou se dinheiro. Transação comprovada. Comprovada. Até que se prove em contrário. Tá, mas tem juros exorbitantes. Vamos discutir lá na coisa, lá na apelação, se vier para cá. Não sei nem se vai vir. Né? Assim, presidente, eu cito decisão nesse sentido aqui, negando Fátima Loureiro, 2022, segunda Câmara. Cito caso Augusto Gomes Corrêa, agora 21 de junho de 2023, primeira Câmara. Cito quarta Câmara. Cito Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Pernambuco. E não vejo a incidência no caso, me perdoe, desembargador André, aos requisitos do artigo 300.
Tá certo? Mas todos esses foram favoráveis ao final, foram? Não. No mérito, eu não vou julgar mérito, não. Aqui eu estou julgando simplesmente suspendo ou não a transação. E eu estou dizendo no meu final aqui o seguinte. Por fim, em relação ao período de dano, o risco ao resultado do processo, é possível observar a vulnerabilidade do autor. No entanto, não se pode olvidar que já ocorreram descontos no benefício beneficiário do recorrente desde março de 2017. 6 anos, embargador. Conforme apontado pelo próprio parecer contábil apresentado pela Defensoria Pública, as folhas 54 e 56. Ou seja, a possível irregularidade da contratação só foi notada após 6 anos. Onde é que está a urgência disso? Onde é que está a probabilidade do direito, dado o decurso do tempo? Ah, mas não foi feito compra. Não me interessa se foi feito compra ou se foi o dinheiro utilizado. Porque cartão de crédito consignado, se sabe, Vossa Excelência, desembargador de Jaume e Vossa Excelência foram do juizado especial, sabe, não é? De cartão consignado pode ser retirado em espécie e pode ser feito compra. Por esses motivos, e desculpa meu colega, reitero o meu pensamento, né, e aguardo para discutir essa matéria quando o mérito vier ao nosso conhecimento através de uma apelação, se for o caso. Presidente, deixa eu só fazer uma ponderação. A resposta que ele vai ter o direito a... Ele perguntou aqui, o desembargador, meu colega, perguntou. Qual a urgência? Aí eu disse. A urgência é a seguinte, ao meu ver, eu voto. 6 anos depois, tantos anos depois, a parte veio reclamar. Foi o momento que a parte teve direito ao acesso à justiça, procurou a defensoria e percebeu que o empréstimo não acabava. O empréstimo não acabava. Pagava, não acabava. 62 anos, a pessoa deve ter consciência plena. Está no pico da consciência. Desembargador. Mas eu encerro por aqui e vai ter um voto vista já, ele disse que não vai ficar o debate. A gente tem que almoçar, tem umas barrinhas aqui, mas... Eu vou me fazer parecer mais ainda radical. Não, ser radical não é ruim. Ruim é ser sectário, mas radical não tem problema não, pegar pela raiz. Eu não conheço o interior do meu estado como meu colega de Djalma, mas conheço. Nós temos uma paixão. Não vai dizer que é por cavalo, não. Isso, mas só que eles me aposentaram antes. Né? Eu não quero mais nem ver. Ver de longe. Né? E tenho amigos, né, que a faculdade foi da vida, né? Homens e mulheres. Passei 20 anos nos juizados especiais. Quando o CDC nos foi apresentado, eu achei um instrumento fantástico. Aí, como toda legislação tem sua brecha, começaram os abusos. Inversão do 11 da prova. Inversão. Tá. Esculpida na pedra ou no papiro. É automático, doutor juiz. Automático, está lá na lei. Desembargador André, eu não vou ser chulo, mas vou falar na expressão simples, segundo as regras do CNJ. Não tem mais ninguém bobinho. Não tem. Instrumento de civilização do mundo hoje. Todo mundo tem acesso.
6 anos. 6 anos. Descontado mensalmente, chega a fatura. Não. Suprindo o cartão. Não. Se eu não contratei, eu também não vejo, no caso, desembargador, hoje, eu não fiz isso ainda por falta de tempo, mas semanalmente, antes da nossa sessão, destacar somente esse tipo de problema, de empréstimo consignado, de cartão consignado, de imagem consignada. É algo de absurdo. Tem abusos? Tem. Nos dois polos. No hipersuficiente e no hipossuficiente. Não tenho dúvida disso. Eu quero um agravo de instrumento para ontem. Aí passou 6 anos, o senhor está sendo descontado há 6 anos, aí. Não. Liminar. Não, por enquanto, liminar. Suspendo. Mas é um direito que não dá parte de qualquer tempo. Desembargador, mas eu não vou premiar incúria. Né? Ainda porque a gente vê em certos processos que a finalidade é outra. Eu concordo. E não vou, quando você diz assim, não tem mais ninguém ingênuo. Beleza. Mas por qual motivo o Código Civil não tem a previsão da boa-fé? Sim. Porque a boa-fé é porque existe os que agem de má-fé, mesmo na ingenuidade não seja o tanto, entende? Sim. Eu parto desse princípio também. Eu entendo a compreensão do senhor, a experiência, que tem que ser respeitada, mas como a gente analisa caso a caso, eu vejo assim, o senhor falou, não 6 anos, porque visivelmente, assim, eu me baseio na prova do próprio banco. O cartão de crédito considerado não foi usado. Foi usado só o dinheiro, era descontado. Mas desembargador... Eu tenho o que o senhor está falando, porque tem um conjunto de acontecimentos. Mas caso concreto... Eu sou, no fundo, uma pessoa crédula. Eu acredito no ser humano. Eu acredito na boa-fé, que todo mundo age comigo com boa-fé. Tá? Aquele... o yin e o yang. Né? Ninguém é tão mau que não tem um pouco de bondade, e ninguém é tão bom que não tem um pouco de maldade. Tá? É fácil para mim, é uma contratação via telefone. Sabe por que esse país não tem um desenvolvimento maior? É a falta de responsabilidade de alguns, muitos, né, que vão buscar a guarita em brecha de lei, na morosidade do judiciário. Eu vou à boca do caixa, não vou dizer nem correspondente bancário. Eu vou ao banco, eu vou fazer alguma transação. Chego lá, eu ouvi dizer que aquilo ali é um contratozinho que eu vou pagar. Eu acho que tem pessoas que nós conhecemos, desembargador Djalma, que não assinam um papel sem pedir a alguém que interprete aquele papel de maneira nenhuma. Que não sabe escrever um O com a canha. Esse homem iletrado tem a responsabilidade. Aqui você faz as coisas sem qualquer responsabilidade, apostando que lá na frente ou aquilo vai ser desfeito, ou desfeito com alguma compensação financeira para você que não foi totalmente leal, não foi totalmente de boa fé. Vamos. Eu mantenho. Mas isso, desembargador André, qualquer dia a gente vai sentar por aí na vida e vamos bater um papo.
Mas eu sei que meu amigo, eu estou achando umas barrinhas para ele aqui, mas eu uma coisa. Eu acho assim, do jeito que acontece, nós vamos abstrair dos empréstimos de cartão consignado. Que foi hoje aqui, nós julgamos uma questão da renovatória. As duas partes eram completamente suficientes, bem defendidas, mas pegaram o mesmo contrato. Inclusive, o senhor aprofundou a pesquisa, essa empresa que quer montar aqui nem existe mais, tem mais nem CNPJ. Perfeito. Imagine uma relação que aí o senhor já votou, os seus colegas vão vai para o 942, não é questão de ser ingênuo, nem de... mas é uma coisa clara, assim, o banco vai ter prejuízo financeiro? Não, já recebeu 3 vezes a mais. Quem está tendo prejuízo financeiro é outro. E a instrução vai descobrir se houve... Eu concordo, vamos dizer, nós estamos num ponto em comum. A nossa divergência é só da suspensão nesse momento. Mas que a instrução tem que apurar, tem. Seria gracioso. Eu não estou falando de equilíbrio financeiro, não. Ele vai continuar pagando. Pronto. Vamos inverter as pautas agora. A gente vai julgar primeiro, depois deixar o Desembargador Bezerra para o último. Isso a gente acelera. Não sendo unânime, o presidente instalou a técnica de julgamento do 942. É que é barra. Desembargador Jaime. Presidente, no caso, eu pediria, eu não me vejo apto, sobretudo porque as discussões se deram muito de uma forma, de um aspecto Filosófico. geral, generalizado, que se entende, né, por operações cliente versus banco. No caso específico, houve apenas as ponderações de que há mais de 6 anos ou há 6 anos que havia. Eu preferia estudar melhor os autos, já que eu não fazia parte da composição, de forma que eu solicito que o julgamento, pelo menos no meu caso, seja feito, o julgamento estendido seja feito em outra oportunidade. Vossa Excelência está pedindo visto, então? Não, ele não vai instaurar. A ideia, ele está defendendo que não instaure o 942 agora. Não. Mas se instaurar agora, eu posso pedir vista, se for o caso, não tem problema. Aí eu só quero avisar. É porque já ficou registrado. Não tem vista, não. Como foi maioria, sim, vai automaticamente para o 942, uma outra sessão. Aí na próxima sessão a gente vê, julga, tá entendendo? Ele está defendendo que não seja instaurado o 942 agora. Pronto, aí em síntese é isso que o senhor está defendendo. 942. Pois já ficou registrado. Ele já instaurou. Mas não sai disso agora. Então, só avisar uma coisa, presidente. Eu vou estar de férias, né, um período, aí eu só volto para a sessão do dia 18 de junho. Adiado. Vai ficar a semana animada. Tem mais Eu algum? estava doido para votar, mas o Jaime, né? Pronto. Aí a minha praia, viu? 20 anos em juizado especial só tratando disso. Desembargador Jaime, nós vamos aos processos de relatoria. Presidente, eu pediria que o senhor falasse um pouquinho mais ao próximo do microfone, que eu estou tendo dificuldade. Não, desembargador. Pronto. Vamos aos processos de vossa relatoria. Não precisa de mim, pô? Justamente por isso, a gente está É para antecipar. Processo 232 da pauta, apelação civil número 00518, dígito 11, 2021, apelante Banco Itaú Consignado S.A., apelada Maria Lazirene Cristino Santos, relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, na sessão do dia 21 de maio de 2024, após anunciado o julgamento do feito epigrafado, com a palavra manifestou-se o doutor advogado Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri, dispensando a leitura do relatório e procedendo à realização de sustentação oral em nome da parte apelante no prazo regimental. Ato contínuo, o eminente relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto proferiu seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso, reformando a sentença para julgar a ação improcedente com reversão do ônus sucumbencial, ocasião em que foi acompanhado pelo juiz convocado Dr. Mantovani Colares Cavalcante. Posteriormente, o desembargador Francisco Bezerra pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Vista concedida e julgamento adiado.
Esse eu não trouxe, presidente. Não trouxe. Pois não, desembargador Bezerra. Adiado para a Eu próxima queria dizer se eu sessão. informasse posteriormente, porque ele não trouxe, porque não foi informado e eu não. Tá certo? É a primeira, a segunda, é? A primeira foi da sessão do dia 21. Ah, então continue em pauta. Aí tem um voto pendente de votação provisória. A gente está Acho que era o É. último. Qual é? o 8, conflito de competência número 8. Está faltando o voto de quem? Eu pedi vista, Obrigado, mas eu não desembargador. trouxe. Não, aí já é outro processo. O É o- outro não é esse, É o pacto 233? pauta 8, desembargador Bezerra. Ah, pauta 8. Está pendente de votação Isso provisória. aqui, No extra pauta, o conflito de competência 8. jogador de Djalma, né? O Montalvani, Está aqui não. tá aqui. É o Montalvani que apresentou era um Esse conflito aqui? de competência. Não, conflito de competência. Está na pauta, certo? Eu devo ter deixado de passar na sessão passada, mas eu acompanho o relator, presidente. Viu? Proclamando o resultado, o recurso. Só faltava o voto de Vossa Excelência? Só está dito aqui. Conflito. Quem foi? Por favor. Montalvani acompanhou e eu agora estou acompanhando. Era do Djalma. Djalma Teixeira Benevides. Que fica congelado para. A próxima, né? Porque ele tirou todos, não foi, Djalma? Tirou todos, né? Fica congelado. Então, muito embora o meu voto já está preferido, acompanhando o relator. Né? Passa. Pronto, é o processo de número 8 da extra pauta, conflito de competência número 000390483/2023, que estava pendente de votação provisória pelo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Foi no desembargador. Não sei se o desembargador Djalma vai manter. Eu mantenho o voto do Mantovani. Eu acompanhei o relator, pode proclamar. Só Ah, não. É um conflito de competência. eu não tenho resultado aqui, desembargador. Foi jeito de Djalma. competência, o presidente foi. Evandro, salvo engano, é unanimidade, porque o Mantovani apresentou o voto, o desembargador Bezerra. É um conflito de competência. Declarar competente o juiz suscitante. Hã? É o número 8 da pauta. Viu, presidente? É. Perfeito. O juiz suscitante é a 19ª Vara Civil de Fortaleza. Isso. Proclamando o resultado, conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitante. Isso. Ok. Tá resolvido. Tem mais? Não foi votado, né? Muito bom, desembargador. Tem um processo meu que eu não votei, é um extra pauta, também é um conflito. Porque eu estava em dúvida, porque na terceira Câmara a gente tinha tomado uma decisão adotando a resolução do Tribunal de Justiça. E a quarta Câmara adota a resolução do STJ. Digo melhor, a súmula do STJ. Então, eu não votei, até liguei para o desembargador André para saber qual era o entendimento. Porque não adiantaria eu lançar um voto divergente, né, para depois ser vencido. Então, eu me acosto ao entendimento da turma. E esse meu aí, se você encontrar qual é, que nem eu sei direito, pronto. Então, eu acompanho o relator, viu? Mais alguma coisa? Qual é o número da pauta? Esse processo? Conflito de competência número 6 da extra pauta, processo número 00009806/2024, juízo suscitante da 9ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, suscitado o juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, relator ao desembargador André Luiz de Souza Costa. Faltava o desembargador Djalma, que acompanha o desembargador André.
Peraí, mas você disse que o André é o relator. Então não é o 6, não, porque no 6 o relator é o doutor Bezerra Cavalcante. Relator do 6, conflito de competência. Eu não trouxe. 000000098, dígito 6, 2024. Ah, então é outro, porque aqui tem um outro 6. Não, é isso mesmo, o relator é barra do André. Não tem 6, não. Isso aí, como o desembargador Djalma frisou, na terceira Câmara, o nosso entendimento era de prestigiar Agora eu achei o a 6, súmula do tribunal, né? Mas aqui na quarta Câmara o entendimento era diverso das demais e, Vossa Excelência, então, a como palavra. bem frisou, Como eu tinha dito anteriormente, eu fiquei em dúvida em relação a esse processo, qual era o entendimento da nossa turma. Eu procurei tomar conhecimento desse entendimento e eu acompanho integralmente o relator. Perfeito, desembargador Djalma. Então, proclamando o resultado, desembargador Bezerra tinha votado? O desembargador André, desembargador Jaime, né? Desembargador Jaime, pois não, Excelência. mantém o voto? Mantenho, né, com as observações que fiz, né, conforme o desembargador Djalma frisou, o entendimento que tínhamos na terceira Câmara, de onde somos egressos, era de prestigiar a súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Mas a quarta Câmara, né, ela entende que, em acompanhar a súmula 235 do STJ, né, e em observância ao princípio do colegiado, é que nós acompanhamos. Perfeito, desembargador Jaime, obrigado. Então, proclamando o resultado, conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. Quase não sai. Vamos ao próximo. Ó, estou terminando aqui. Eu também tenho, mas depois do almoço. Também tenho um pouquinho de diabetes. Tem só mais um que está pendente a votação do desembargador. Eu, né? É. O 220, né? Perfeito. Abraço, desembargador Bezerra. Grande abraço. E, por fim, o último processo que estava pendente de votação provisória, o número 220 da pauta, apelação cível número 020, 23, 31, 36, 2023, apelante Raimunda Monteiro de Oliveira, apelado Banco do Brasil S.A., relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, estava pendente de votação do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Desembargador Jaime, esse é aquele pendente da nossa discussão administrativa, né, sobre litigância predatória. Eu tinha conversado com Vossa Excelência antes do início da sessão. Pois não, Excelência. Então, peço o adiamento. Pois não, desembargador. Eu agradeço a compreensão e Imagino. retiro de pauta o referido processo. Mais alguma coisa? Vamos voltar adiante. Vamos retornar à sequência dos pendentes de voto vista. Vamos lá. Retomando aqui a sequência dos processos pendentes de voto vista, número 87 da pauta, embargo de declaração cível 017 80 88 59 2016, embargante G Produções e Eventos Eireli PP, embargado Nestlé Brasil Limitada, relator é o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Na sessão do dia 21 de maio de 2024,
após anunciado o julgamento do feito epigrafado, o eminente relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto no sentido de conhecer e prover o recurso, ocasião em que foi acompanhado pelo desembargador André Luiz de Souza Costa. Ato contínuo, o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Vista concedida e julgamento adiado. Pois não, desembargador Jaime. Bom, presidente, apesar desse número 87 não aparecer aqui, né, na minha pauta de hoje, eu tenho aqui o registro dele na pauta passada, era o de número 98, processo 017, 80, 88, dígito 59, 2016. Desembargador André, me perdoe, desembargador Jaime. Pois não. E esse processo em que eu havia pedido vistas, mas acompanho. Eu consegui ainda, na mesma oportunidade. Eu acho que, pela mudança de composição, não, mas o desembargador de Djalma não votaria, não. Seria. Eu não sei se foi redistribuído para Vossa Excelência ou prevaleceria, porque já houve casos que pedido de vista meu, desembargador Jaime. Eu votei nesse processo. Mano. Votou? Votei. Viu, desembargador Jaime? Pois não, Excelência. O desembargador de Djalma, já que o senhor não está visualizando, o processo migrou para o acervo dele e ele está me informando que votou no processo. Votei, acompanhando o relator. Mesmo, quer dizer, mesmo o processo estando com vistas para mim, foi migrado para o desembargador de Djalma. Eu não consigo compreender, Excelência, o sistema, a tecnologia e tal, mas eu não sei a questão dos princípios, né, da jurisdição, do juiz natural. Bom, mas, então, sendo assim... Né, migrou para ele... De qualquer forma, habilitou ele a julgar... Ficou aberto para votar. O processo, o recurso. E aqui não tinha nenhuma informação de vista. Ficou aberto para votar. Houve processo, desembargador André, era da relatoria da desembargadora Livramento, quando Vossa Excelência passou a compor a Câmara, esse processo estava com vista para mim, ele migrou para mim, para Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu acho que não votou. Vossa Excelência liberou para o julgamento. Mas já tinha um voto congelado, né? Mas ele migrou com vistas para mim. Pois é, você só aí Vossa Excelência liberou e nós prosseguimos o julgamento. Mas antes foi o caso. Pronto. Foi o caso, ele pede vista de novo, né? Eu retiro o voto preliminar. E nesse processo, inclusive, nós fomos ao 942 e Vossa Excelência votou. É verdade. Estou lembrando qual é. Era um processo bem... Não tinha problema, eu retiro o meu voto provisório. E aí continua, se for vista por desembargador, já me continua. Eu acho que essa dúvida poderia ser... Nós retiraríamos esses processos, né? Aliás, os outros 3 em que eu havia pedido visto também, como eu conversei com Vossa Excelência hoje pela manhã, não houve a inclusão do voto, né? Do voto do relator. Perfeito. No sistema. Então, eu estava impossibilitado de lançar os votos vistas diante disso. Eu não sei se uma sugestão, enquanto se dissipasse essa dúvida, né, que esses processos fossem adiados. Né? Eu já o teria por adiado, até porque... É do desembargador... Da situação que eu lhe falei, para a gente ver como é que fica essa questão dos processos que estão com vistas serem migrados para outro... Os processos que estão com vista para Vossa Excelência, então, seriam adiados com esse pedido de informação sobre a migração para o desembargador de Djalma. Para o desembargador de Djalma.
Ok. A dúvida seria: há a possibilidade de se migrar processos que estão com vista? Com vistas, né? Né? Perfeito. Exatamente. Eu vou pedir à secretária da Câmara só para fazer a leitura, desembargador Jaime, Pois não. para ficar registrado. Uhum. Os Pois não, números excelente. de pauta e dos processos. Diante dos fatos, presidente, eu retiro o voto provisório. Perfeito, Vamos aguardar a nova posição e aí eu votarei novamente, ok? perfeito. Dos que estão com vista para o desembargador Jaime. Primeiro já foi, não posso ler. Não lê todos. Bom, de ordem da presidência, eu apregou os processos que estavam pendentes de vistas do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Primeiramente, processo número 87, da pauta, embargos de declaração civil 017 80 8859 2016. Na sequência, 89 da pauta, embargos de declaração civil 018 50 94 83 2017. O próximo, 137, apelação civil número 0096-205-25-2015. E, por fim, o 138, apelação civil número 005-0030-88-2021. Eu acho que todos esses processos foram migrados para o desembargador Djalma, porque aqui a numeração de pauta, para mim, elas não aparecem na minha pauta de hoje, e na pauta anterior eram 98, 105, 120 e 122. E nenhum deles aparece para mim com com esse novo número de pauta. É muito provável que todos tenham sido migrados para o desembargador Djalma. Pronto, desembargadores Jaime e desembargador Djalma. Essa incumbência eu vou passar para a secretaria da Câmara, para ela ver, junto ao setor competente, como é que foi feita essa migração, mesmo com vistas ao desembargador Jaime. Perfeitamente. Viu? Você entra em contato com a sua relatora, com o gabinete de Vossa Excelência, e qualquer dúvida, nós informaremos oficialmente ao setor competente, tá bom? Mais alguma coisa? Eminentes pares, alguma proposição, alguma sugestão, alguma reclamação? Só agradecimentos, desejar uma ótima semana para todos, muita saúde, um bom feriado, ponto facultativo de Corpus Christi, e agradecer a todos aí pela sessão. Só isso, excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Jaime? Faço minhas as palavras do desembargador André. Eu não sei, não entendi se ele já vai entrar de férias agora. Se for... No dia 3 de junho, 3 a 18, 3 a 14, na verdade, porque aí tem a visita do CNJ, estaremos todos aqui 17 a 21, né, a inspeção, aí depois eu complemento as férias no outro período. Pois Mas então, as duas próximas, eu acho, estimador, tem sessão dia 3... Dia 4 e não, dia 4, 11. Dia 11. 4 e 11 eu estarei ausente, retorno dia 18. Só fazendo uma ressalva também, eu já tinha conversado com o desembargador André, dia 11 eu não presidirei a sessão. Eu tenho os exames marcados para o dia 10 e 11, né? Houve um problema de encaixe nesse exame que eu estava preocupado em não fazê-lo, mas consegui, né? Nós teremos quórum aqui com a presença de Vossa Excelência, com o desembargador Jaime e com o desembargador, a não ser que os senhores tenham outro compromisso, não compromisso, né? Impossibilidade de comparecimento. Né? É somente dia 11. Só para informar. Minhas férias, Perfeito. eu pedi para adiar. Quando eu pedi para adiar, pegou a data em que o CNJ iria fazer a nossa inspeção. Eu pedi para adiar novamente. O CNJ adiou a sua inspeção. Pegou novamente nas minhas férias. Eu fiz o pedido ao presidente.
O microfone do desembargador Djalma está desligado, eu não estou. Desculpe, Jaime. Eu tinha umas férias, Jaime, para janeiro. Sim. Mas elas tiveram que ser adiadas. E aí, na data em que eu iria gozar essas férias, foi marcada a inspeção do CNJ. Foi meu E caso. eu pedi, em razão disso, para as férias serem remarcadas. E o CNJ também remarcou a inspeção e marcou para as férias de novo. Eu fiz uma ponderação ao nosso presidente, falando da minha mudança de Câmara, falando da inspeção do CNJ e que, a bem do serviço público, que ele pudesse ressalvar essas férias para serem gozadas oportunamente, que seriam começando agora dia 3 próximo. E o presidente já ressalvou, eu não estou mais de férias, então tranquilamente participarei das sessões. Ótimo, ótimo. Muito bem. Foi a mesma hipótese comigo, desembargador Djalma. Eu havia marcado as férias, aí veio a primeira inspeção, eu desmarquei, depois marquei para junho, foi quando o CNJ remarcou a visita. Né? Então, também, se Deus quiser, estarei, se não houver nenhum infortúnio, estarei presente. Não teria impedimento dia 11? Não, nenhum, pelo menos, né? Se Deus quiser, eu já falei ao início da sessão com o nosso decano, ele concordou aqui em assumir a presidência temporariamente. Muito bem. Então, desejo ao desembargador André Costa que desfrute merecidamente, né, desses dias de descanso, de lazer, e tenho certeza que ele aproveitará também o aspecto cultural que será, né, abraçado por Deus, desembargador André. Muito obrigado, desembargador Jaime. Muito obrigado. Desembargador Djalma. Eu nunca deixarei de agradecer a Deus pela cura, pelo milagre que se operou comigo. Eu operei um tumor no intestino, depois descobri mais 4 no fígado. E operei os 4 do fígado e as biópsias deram maravilhosas, não tem mais câncer em canto nenhum, 2 PET scan, então foi realmente um milagre. Eu não posso nunca deixar de agradecer a Deus e Nossa Senhora de Fátima, a quem eu me apeguei, e por isso eu posso hoje estar aqui, 35 dias da última cirurgia, foram 5 em 14 meses. Nesses meus 14 meses eu tive perigo de morte 2 vezes, né? Mas Deus sempre botou a mão no meio. Ou eu sou muito bom, que ele não me quer lá agora, ou eu sou muito ruim, que ele não me quer ainda. De modo que ele me deu uma sobrevida. Né? O médico disse que nunca viu um paciente como eu, que não perdia nunca a esperança e a fé. Eu disse, doutor, se Deus me colocou como desembargador, ele tem uma missão para mim. Como ele me colocou como juiz. Né? Então, ele tinha uma missão como juiz para mim. Eu acho que eu cumpri essa missão como ele desejava. E eu acho que eu também tenho uma missão como desembargador. E estou procurando cumprir. Então, agradecer a Deus, agradecer por ter vindo para esse lugar, para essa Câmara, onde tem tantos amigos, amigos queridos, amigos do coração. E achei muito bonita a nossa sessão de hoje, onde o direito é debatido, discutido. Aqui não tem o voto calango, que só balança a cabeça, né? Aqui as pessoas discutem direito, aqui as pessoas se respeitam, mas divergem. Ou se respeitam e convergem. É democracia. Então, isso é a democracia. E é assim que deve ser um órgão colegiado, né? O órgão colegiado tem que ter as divergências. E a nossa 4ª Câmara hoje mostrou isso. E eu fiquei muito feliz, né, de ver essa sessão, de rever esses amigos, né, de estar aqui com vocês e sempre estarei às ordens. Muito obrigado por tudo, obrigado, presidente, e obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, desembargador Djalma. Doutor João Eduardo Cortez. Eu felicito Vossa Excelência pela forma eficiente e democrática com que Vossa Excelência conduz os trabalhos da sessão. Felicito também a Câmara como um todo pela excelência dos provimentos jurisdicionais aqui expedidos. E, por fim, eu felicito a nobre Defensoria Pública, que materializa o princípio constitucional do acesso de todos à justiça, aqui na pessoa de Sua Excelência, o doutor Carlos Augusto. Dizer também da minha enorme alegria de há 13 anos atuar como procurador de justiça nesta 4ª Câmara, que tem dado muito à vida judiciária do Estado do Ceará. E é um prazer sempre estar aqui, pelo acolhimento que tenho e principalmente pelo que eu levo, pelo que eu aprendo, que me é agregado pela
pela excelência das manifestações e dos votos proferidos nesta Câmara. Eu sou testemunha da coragem funcional e institucional dos integrantes desta Câmara em fazerem, em determinados casos, uma hermenêutica constitucional, deixando de lado, muitas vezes, a norma jurídica meramente formal, que é limitada e que não abrange as situações novas criadas pela vida social, e essa Câmara tem a coragem de aplicar diretamente a Constituição, um princípio constitucional. O desembargador André hoje foi muito incisivo e muito preciso quando evocou e várias vezes o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é o maior princípio, porque é sobre esse princípio que se assenta o próprio sentido existencial da Constituição Federal, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Então, o Tribunal de Justiça está de parabéns por essa Câmara, a vida judiciária do Estado do Ceará está de parabéns, a Defensoria Pública também está de parabéns, e então eu só queria que divulgassem isso, porque, assim, sobre vida judiciária, o que se vê é que o processo demora, é que o juiz não despacha, é que o desembargador não julga. Então, quando nós temos um espaço de excelência na aplicação e na dicção do bom direito, eu queria também que fosse divulgado, né? Porque é uma questão de justiça. E eu quero me despedir, porque o meu último dia, só voltarei na próxima designação. Parabenizar a todos, desejo a todos uma boa tarde, uma excelente semana. Obrigado, doutor João Eduardo Cortez, doutor Carlos Augusto. Bom, inicialmente eu agradeço as palavras elogiosas do doutor João Eduardo Cortez. Eu desejo boas-vindas ao desembargador Djalma, não o conhecia, mas desde já sei que ele sabe fazer boas escolhas, que está aí como assessora, né? Exatamente. E, assim, fico muito feliz, eu parabenizo o desembargador Evandro pela condução dos trabalhos, desejo também ao desembargador André umas férias proveitosas. Eu também, assim como o doutor João Eduardo Cortez, nós temos o período de rodízio, né? Então, vem para cá na próxima semana, no próximo mês, né? Na verdade, a colega Leila. E aí depois a colega Ana Cristina, em julho, e aí eu retornarei em agosto. Mas não vão ficar livres de mim, porque tem as pautas duplas, né? Então, eu participo remotamente, certo? Então, desejar a todos uma semana maravilhosa. É sempre bom a gente agradecer realmente por ter conseguido, desembargador Djalma, pode ter certeza, né, que o senhor tem uma missão aqui, faça por merecer tudo isso que o senhor, essa oportunidade que o senhor teve, né, porque do mesmo jeito que eu fico preocupado às vezes que o desembargador Evandro fica falando da saúde dele, então nós temos essa missão aqui de trazer luz a esse mundo, de trazer essa justiça social. Eu fico muito feliz com o desembargador André, sem desmerecer nenhum de vocês, obviamente dos senhores, mas ele vem trazendo essa coisa da autonomia da vontade, da questão da dignidade da pessoa humana, que a gente ouve tão falar tão bonito na faculdade, né? na Unicristos a gente tem lá, o princípio da dignidade da pessoa humana, mas é isso, eu falo para os alunos justamente isso, é nessa hora que a gente vê, não adianta ficar só na teoria, a gente tem que aplicar na prática, e a gente vê aqui na Quarta Câmara, que desembargador Djalma pode ter certeza, aqui não é assim, rasgando seda à toa. Aqui é uma família. Aqui a gente, eu estou aqui também, assim como o doutor Cortez, desde 2012. Então, quando eu cheguei aqui, era o desembargador Hernani Barreira Porto, o presidente. Então, passei por vários desembargadores, sempre a gente vê esse acolhimento, essa energia positiva aqui na Quarta Câmara. E sem problema, divergindo, discutindo, porque aqui nós estamos discutindo o campo das ideias, não tem nada da pessoalidade.
Então, a gente continua sendo amigo e continua divergindo, e convergindo também. Então, desejar a todos, para vocês, né, para os senhores, às vezes eu falo vocês, porque a gente fica, né, mas são os senhores, uma semana maravilhosa, um feriado maravilhoso, e até a próxima, com a graça de Deus. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor presidente, Não senhor teria presidente, graça. senhor presidente, por gentileza, Pois não, doutor Cortez, pois não. fazer um adendo. Eu quero parabenizar o desembargador Djalma pela coragem que ele teve de assumir publicamente a sua busca pela espiritualidade, né? Pouca gente tem coragem de assumir isso publicamente, porque pode parecer aos demais uma fragilidade, mas não é. A busca de Deus, a busca da espiritualidade, dá completude à nossa vida, dá completude, preenche o vazio existencial. Por quê? Porque Deus é o maior centro de significação e de sentido. E o que a gente quer, e que algumas filosofias até se debruçaram sobre isso, é uma vida com sentido. Então, a espiritualidade nos dá esse sentido, essa completude existencial. Eu parabenizo o desembargador Djalma pela coragem de dizer publicamente da sua busca por espiritualidade. Muito obrigado, já falei demais. Senhor presidente, só um pouquinho. Eu só queria agradecer rapidamente as generosas palavras do nosso representante do Ministério Público, doutor João Eduardo Cortez, e também do nosso representante da Defensoria, o Carlos Augusto. Só isso. Obrigado. Desejando novamente boas-vindas, eu me sinto feliz por vossa presença, agradecendo a nossa secretária da Câmara, doutora Marina, os servidores, os técnicos do som, da imagem, ao sargento, ao policial militar. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.